Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, se tem uma coisa que eu não sou, né, é aquele idiota, né, aquele bobalhão que é fanático, né, por um time, fala besteiras, né, vomita pela boca, né. Não é comigo aqui. Vocês já vão ver isso aqui no meu canal, graças a Deus, né. Inclusive, tanto aqui no YouTube, quanto no Kawaii, quanto no TikTok, né, eu recebo várias mensagens de flamenguistas, tricolores, botafoguenses, né? Outro dia de corintiano, já de palmeirense também, de gremista, né? Outro dia também recebi uma menção de um cara que torcia por 15 de Piracicaba, né? De São Paulo, dizendo o seguinte: pô, cara, você é um cara sensato. É isso que eu tento fazer aqui, né? Ser sensato, né? Aqui não tem essa babaquice de ficar gritando igual um maluco, ou então vomitando coisas, né? E essa não vomitação é o seguinte, né? Há os caras que dizem que a rivalidade entre Vasco e Flamengo acabou, vou provar que não. Primeira, o torcedor do Flamengo, antes de pegar o Vasco dar de 6-1, ele gritou lá na arquibancada: "O bacalhau pode esperar, a tua hora vai chegar." O torcedor, né, tem essa rivalidade que deve ser saudável, que tem que ser saudável e pode ser saudável, né? Adversários sempre, inimigos jamais, né? É isso que faz o futebol legal, né? A gente também de vez em quando zoa, né? O urubu pode esperar, a tua hora vai chegar e tal, blá blá blá. Isso é legal, né? É a essência. E a segunda prova de que a rivalidade entre Vasco e Flamengo não acabou, né? O argumento dos que falam besteira, né? Que o Vasco não seria mais rival do Flamengo, que o Flamengo não seria mais rival do Vasco, né? É outra história. Eles vão criar agora uma camisa, né? 6-1 contra o Vasco, né? Vai ser criada pelo Flamengo uma camisa, né? Para comemorar o Vasco 1, Flamengo 6. E aí a gente, pela rivalidade, né, sadia, né, que faz parte do futebol, a gente pode criar uma também. Eu sei que ela foi lá para trás, faz tempo isso, mas é a história, né? A história, ela engloba tudo. Então a gente pode fazer também uma camisa Vasco 7, Flamengo 0. Mas brincadeiras à parte, isso é rivalidade, isso é o legal, né? Que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, né? Para os parentes, né? Sobrinhos, né? Eu sempre falei, né? O que faz alguém ser torcedor de um time, muitas vezes é um parente, é um tio, né? É um padrasto, é um primo, né? E não só ídolos de títulos, né? Os parentes influenciam demais, né? Títulos também, ídolos, né? Também influenciam demais, né? Então tá aí a prova, né? Que o Flamengo e o Vasco são rivais, né? E vão perdurar assim por bastante tempo e de forma saudável, né? Quem está aqui falando, né? Minimamente que constrói alguma frase inteligível, né? Tinha que passar esse recado aqui, pessoal, que futebol é rivalidade sadia, né? E outro fator também que mostra como o Vasco é grande, né? Como o Vasco é imenso, como o Flamengo como o Galo como o Fluminense né? Não tem que desmascarar, diminuir qualquer time, né? Não tentem isso, todos os times são fortes, mas o Vasco mostra a sua força aí quando a Globo, a TV Globo, que não mostra jogos do Campeonato Brasileiro às quintas-feiras, né? Nunca mostrou, ou se mostrou pouco, vai agora transmitir Palmeiras e Vasco, quinta-feira, fora da sua grade. Por quê? Pela pujança do Vasco. O Vasco é um time nacional, mundial, né? O Palmeiras até é um time nacional, mas não é igual o Vasco, né? Antigamente, quem tem mais idade aí vai lembrar que São Paulo, por exemplo, né? Eu tinha um tio que morava em São Paulo, tenho ainda, não morreu. Ele escutava no rádio de 4 às 6 os jogos do Rio, e de 5 às 7 os jogos do Paulistão. Então, uma rádio de São Paulo passava o jogo do Rio de Janeiro, de 4 às 6, né? E narrava o segundo tempo do futebol de São Paulo. Engraçado, né? Para você ver a força do Rio de Janeiro. E entrava isso aí nos rincões, cara, né? Você vai a Manaus,
Amazonas, só tem vascaíno. Vai ao Juiz de Fora, Espírito Santo, vai a Piauí, né? Região Centro-Oeste. E os times do Rio entraram muito mais ali, né? Com muito mais força, como o Vasco entrou, como o Flamengo entrou. Fluminense e Botafogo entraram menos, né? Eu sei que o Botafogo é até forte num estado da nação aí, eu acho que é Maranhão, salvo engano, né? Mas mostra aí a pujança do Vasco, tanto pela rivalidade, né, entre Vasco e Flamengo, e pela rivalidade também que foi criada entre Vasco e Fluminense. Agora, na verdade, entre Fluminense e Vasco, né? Pelo Bittencourt, o presidente, que parece um Eurico, né? Parece um novo Eurico do lado de lá, né? Que ele quer fomentar a briga, fomentar ofensas e blá blá blá, que o Vasco não seria mais o Vasco, seria uma massa falida, não sei o que, blá blá blá. O que conta, meu amigo Bittencourt, são os torcedores, né? A massa que a gente tem, né? E com todo respeito a Fluminense e o Flamengo, né? Não tem que desmerecer o Vasco, diminuir o Vasco, né? E também o Vasco que tenta desmerecer Flamengo, Fluminense e Botafogo aí, também não estão com nada, né? É bom, é legal, é sadia essa rivalidade, né? Sem brigas, adversários sim, inimigos não. Eu tenho alguns amigos que passam do ponto, eu paro de falar sobre aquele assunto, mudo de assunto, né? Não estou aí para confusão, para nada, e queria deixar aqui um recado para os torcedores de qualquer idade, né? De quaisquer idades, né? Futebol é paixão, é rivalidade, mas nunca inimizade, nunca guerra, nunca qualquer tipo de violência nem nada, né? Então, quem gostou do meu canal aí do conteúdo, se inscreva a Vasco Análise, sininho para receber as notificações, dê o like, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.